make my body go, make our bodies high. Olá, meus amigos, tudo bem? Dando a continuidade sobre o nosso assunto atletismo, na aula anterior nós trabalhamos o conteúdo corridas. Corridas nada mais é do que provas de pista. E hoje nós iremos ver as provas de campo. Como é dividido essas provas de campo? As provas de campo é dividida em lançamentos e saltos. Tá? Nas provas de lançamentos nós temos, lançamento do disco, lançamento do martelo, lançamento do dardo e o arremesso do peso. Tá? Enquanto que os saltos temos salto em altura, salto com vara, salto em distância e também o salto triplo. Vamos conversar sobre cada detalhe de cada esses tipos de lançamento e saltos. Lançamento do disco. O que seria isso aí? O objetivo da prova é lançar o disco, que é de metal, a maior distância possível, superando os demais competidores. O lançamento ele é feito dentro de um círculo de 2,5 de diâmetro no chão, onde vai ficar o atleta que vai lançar o disco. Tá? O atleta deve segurar o disco, que ele é plano, contra os seus dedos da mão. Ou seja, ele vai segurar nesta posição aqui assim. Ele segura aqui assim, para fazer este movimento aqui. Tá? Claro, vence aquele atleta em que lançar o mais longe possível. Nesta prova, lançamento do disco, cada atleta ele tem 3 tentativas para realizar essa prova. As categorias são masculino e feminino. Lá no feminino, o peso do disco ele pesa no máximo 1 kg, enquanto que para o masculino o peso do disco é de 2 kg. Vamos lá. Lançamento do martelo. O atleta é posicionado dentro de uma base de concreto circular, medindo mais ou menos 2,1 metros de diâmetro, com um anel metálico marcando o diâmetro limite, para que a distância seja medida. O lançamento precisa ser feito de maneira em que esse material, no caso o martelo, caia dentro de uma área marcada com um ângulo de 34 graus à frente. Ele faz mais ou menos um cone assim. Tá? O atleta não pode sair do círculo antes que o martelo toque no chão após o voo. Ou seja, ele tem que aguardar no momento que o martelo caia no chão, para ele poder sair da área que ele fez a sua prova. Tudo bem? Esse lançamento do martelo, quais são as categorias? Feminino, a bola, no caso uma esfera, para as mulheres, pesa 4 quilos. E para a prova masculino, pesa 7 quilos e 200 gramas para os homens. Ele é fixado, esse martelo, em um cabo de aço de mais ou menos 1,20 m, o tamanho desse cabo de aço. Lançamento do dardo. O atleta corre para tomar impulso e usa uma pista de corrida de lançamento de mais ou menos 35 metros, que ele vai correr naquela pista, que ele vai fazer esse movimento com o dardo. Quando chegar ao final dessa pista, ele vai lançar esse dardo. E a pista ele tem mais ou menos a largura de 4 metros, tá? Comprimento de 35 metros no máximo e a largura de 4 metros. No momento do lançamento, o atleta ele sai correndo com uma velocidade que às vezes essa velocidade tem que ser constante, e no momento que ele vai lançar o dardo, tá, tem que ser um lançamento com uma velocidade muito grande,
Para quê? Para que esse dardo chegue em uma distância o mais longe possível. Tá? O lançamento do dardo precisa ser pego com uma empunhadura e lançar por cima do braço. Ou seja, este movimento aqui, ó, quando ele vai correndo naquela pista de lançamento, ele vai fazer esse movimento, correndo e fazendo esse movimento. Quando chegar próximo ao lançamento, ele joga o dardo e aguarda chegar o mais longe possível. Claro, o vencedor dessa prova, o campeão, é aquele que alcançar o dardo mais longe possível. Ok? Esse lançamento do dardo, quais são as categorias? Também masculino e feminino. O dardo para as mulheres pesa mais ou menos 600 gramas e para os homens 800 gramas. Vocês irão ver tudo isso no vídeo que vocês vão observar daqui a pouco. Continuando. Arremesso do peso. Arremesso do peso é uma modalidade esportiva olímpica, claro, como todas as outras também. O atleta que compete nessa prova deve arremessar uma bola de metal o mais longe possível, de modo que o vencedor é determinado pela maior distância alcançada do arremesso. Isso é lógico, né? Em competições oficiais, quando há até 8 competidores, olha gente, numa competição oficial, quando há 8 competidores, cada atleta tem direito a 6 lançamentos do peso. Agora um detalhe, quando há mais de 8 competidores, serão somente 3 lançamentos para cada um. Tá? Em caso de empate nesta prova, conta o segundo a maior marca que o atleta alcançou, ele vai se tornar o vencedor. Nesse arremesso de peso, quais são as categorias também? Feminino, o peso é de 4 quilos e para os homens de 7 quilos e 200 gramas. Salto em altura, galera. Agora vamos para a parte dos saltos, hein? No salto em altura, os atletas correm em direção a uma barra horizontal presa a 2 suportes. Vai ficar presa aqui, tá? Em uma determinada altura, com o objetivo de saltar por cima dela, no caso, e não pode derrubar. Este salto é comumente feito de costa. Ele vai saltar de costa, tá? Pois esse movimento aumenta a impulsão do atleta. Cada competidor tem direito a 3 saltos iniciais, em uma altura definida pelo juiz. Caso consiga acertar o competidor segue a disputa e precisa subir essa medida do obstáculo pelo menos a cada 2 centímetros. Ou seja, quando todos os competidores fizeram aquele salto e todos passaram, aí o juiz daquela competição ele vai aumentar 2 centímetros para cima. Tá bom? É óbvio que o vencedor é aquele que saltar o mais alto possível. E quais são, no caso, essas... Cada atleta ele tem direito a 3 tentativas no salto. Ah, professor, mas se no caso ele saltou, ele não conseguiu, vamos imaginar 1,70 m. Um atleta passou, vem o outro passou e aquele outro não passou. Ele está fora? Não, ele tem mais 2 tentativas. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Salto com vara. Os competidores usam uma vara longa e flexível para alcançar a maior altura e passar por cima de um obstáculo. Ou seja, é um sarrafo, que é o nome que se dá para esse obstáculo. O atleta usa a vara apoiada no solo para ganhar a altura e passar aquele sarrafo, caindo do outro lado do obstáculo. Claro, o vencedor da prova é aquele que obtém maior altura. Tudo bem? Vamos lá. Novamente também, o salto com vara, o atleta ele tem 3 tentativas cada. Tá bom?
que é a mesma coisa do salto em altura. Também serve para o salto com vara. Aquele tem 3 tentativas. Se por acaso ele falhar uma, tem mais 2. E assim vai sucessivamente aumentando ainda mais o sarrafo. Ok? Salto em distância. Salto em distância é uma prova na qual o atleta deve percorrer uma raia da pista correndo e saltar. Uma raia de mais ou menos uns 4 metros que ele vai correr. Caindo com os 2 pés em uma caixa de areia. O vencedor da prova é o atleta que conseguir saltar a maior distância. Olha, gente, essa prova do salto em distância, ela é interessante. Por quê? No salto em distância, o atleta também tem 3 tentativas. No momento que ele vai correr a raia de 4 metros, uma velocidade muito forte, muito alta, tem uma tábua branca, que é nessa tábua no máximo que ele pode pisar e saltar. Mas se por acaso naquela tábua ele pelo menos passar alguns centímetros do dedo dele, tem um juiz que está bem próximo à tábua, ele está olhando aquela tábua ali, ele não tira o olhar daquela tábua. O que acontece? Se por acaso ele passar alguns centímetros do dedo, no caso do tênis dele, o juiz ele automaticamente levanta uma bandeira vermelha, ou seja, porque ele queimou o salto. Mas se ele se ele pisou na tábua e saltou, ele levanta uma bandeira branca, salto foi ok, tá? Como é contado esse salto? A partir do momento que ele pisa nessa tábua branca, salto válido, caiu com os 2 pés lá na frente, que era uma caixa de areia, o juiz vai marcar da tábua branca até na primeira queda que ele teve lá nessa caixa de areia, Como também ele tem tentativas para chegar, são 3 saltos também, ok? Vence aquele que tiver a maior distância. Vamos lá. Olha agora, gente, salto triplo. Este salto, ele exige muita coordenação motora do atleta. Por quê? O nome já diz, é uma combinação de 3 saltos sucessivos que terminam com uma queda na caixa de areia. Preste bem atenção como é esse salto triplo. Até ano passado nós trabalhamos com algumas turmas no Santa Terezinha. Como é que é feita essa coordenação motora? Por exemplo, ele vai saltar, tem aquela raia novamente, sai correndo, velocidade muito alta, e tem 3 tábuas. Nesse tem 3 tábuas. Ele vai, os 2 primeiros saltos, ele vai usar a mesma perna. Quando for no último salto, ele troca a sua perna contrária, e dá o salto para a caixa de areia. Ah, professor, mas no caso eu sou direito, a minha perna de impulsão é direita, eu vou usar direita, esquerda? Beleza. Ah, mas eu quero usar esquerda, direita. Beleza, mas que seja essa combinação. Os 2 primeiros saltos, pernas iguais, e a última, perna diferente, e faz o salto. Beleza, galera? Quem sabe, possivelmente, podemos fazer essa prática aí na nossa escola. Beleza, galera? Fique com Deus. Tamo junto, hein? Tchau.